Bom dia, turma. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, nessa segunda aula dessa semana, sobre propriedades periódicas. Tá? Então, pessoal, a aula anterior a gente viu a primeira propriedade periódica importante, que é raio atômico. Tá? O raio atômico ele tem aquela derivação que vocês têm que ficar espertos, que é a verificação do raio iônico. Então, o que acontece quando o elemento perde elétron? O que acontece quando o elemento ele ganha elétrons? O que acontece com o raio atômico, né? Com essa propriedade periódica. Agora nós vamos estudar aqui energia de ionização. É o segundo tipo, né, de propriedade periódica. Aqui, ó, eu preciso ler com vocês a definição. Segundo o modelo atômico de Bohr, quando um átomo no seu estado fundamental absorve energia, elétrons podem ser transferidos de um nível para outro mais energético e afastado do núcleo. Se a energia fornecida for suficientemente alta, é possível remover completamente um elétron do átomo em um processo conhecido por ionização. Essa é a energia que você fornece ao elétron para que ele salte camadas, para que esse elétron possa sair da eletrosfera do átomo, é chamado de energia de ionização. Tá? Mas para isso ele tem que estar no estado fundamental. Então vejam aqui, ó, pessoal, energia de ionização pode ser definida como a quantidade mínima de energia necessária para remover um elétron de um átomo no seu estado fundamental. O que é estado fundamental? Que esse átomo esteja no estado gasoso, isolado, ou seja, ele esteja sozinho, ele não esteja ligado com outro átomo, tá? E livre de influência de átomos vizinhos. Tá? Isso é chamada de energia de ionização. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, os metais usados em painéis de captação de energia solar apresentam baixa energia de ionização. Por quê? Porque vai bater a energia solar nesses painéis, e esses painéis têm metais, e os metais, todos os metais, eles vão ter baixa energia de ionização, porque eles têm tendência a perder elétrons. Se vocês olharem lá na tabela periódica, na última camada, os metais eles terão de 1 a 3 elétrons. Existe uma regra na química chamada regra do octeto, que todo elemento químico tende a se estabilizar com 8 elétrons na última camada. Se vocês olharem, pegarem a tabela periódica e olharem aquelas camadas, né, de elétrons que tem do lado da representação do elemento químico, observem que nos gases nobres, todos os gases nobres, tirando o hélio, que é o primeiro, mas os demais gases nobres, todos têm 8 elétrons na última camada. Os gases nobres, eles não se ligam a ninguém. É muito difícil você fazer ligação química de um átomo de gás nobre com outro tipo de átomo. Já os demais elementos da tabela periódica, de certa forma, eles tentam se estabilizar perdendo ou ganhando esses elétrons, que é o estudo para frente que a gente vai ver em ligações químicas. Tá? Os metais, eles não querem elétrons porque eles têm poucos elétrons nessa última camada, então eles têm tendência a perder os elétrons. Mas claro, quanto mais baixa essa energia de ionização, o Sol ele vai bater sobre essas células voltaicas aqui e vai fazer com que esses metais ionizem, percam elétrons. Se você tiver uma forma de captar os elétrons dessa célula voltaica, você está captando energia elétrica, você está captando corrente de elétrons. Tudo bem? Então, por isso que metais de baixa energia de ionização eles são utilizados nessas placas voltaicas. Lembrando de novo da definição, pessoal. Primeira propriedade periódica de hoje, né, a segunda do nosso estudo, é energia de ionização. Tá. Com base nisso que eu expliquei, então os gases nobres, eles serão os elementos que terão maior energia de ionização, porque eles têm 8 elétrons na última camada. Então, para você arrancar um elétron de um gás nobre, vai ser muito difícil. Tá? Agora, no grupo, como que eu analiso isso? Então, a energia de ionização ela vai crescer no período da esquerda para a direita. E no grupo, como que eu analiso isso? Se um elétron ele estiver mais próximo do núcleo,
você vai ter que fornecer muito mais energia para que ele salte aquelas camadas eletrônicas. Então, quanto menos camadas eletrônicas tiver, ou quanto mais próximo o elétron tiver do núcleo do átomo, mais energia você vai ter que fornecer. Observe um átomo de hélio aqui, que ele está no primeiro período, né? Ele vai ter a maior energia de ionização. Para você arrancar um elétron do hélio, você tem que fornecer uma grande quantidade de energia para que você possa ionizar esse átomo de hélio. Veja aqui, pessoal, vocês têm lá na apostila de vocês também, tem uma tabela da energia de ionização para os elementos do terceiro período. Tá? Terceiro período, terceira linha. Então você tem todos os elementos aqui, sódio, magnésio, podem olhar lá. Terceiro período, na terceira linha da tabela periódica. Vocês têm todos os elementos desse terceiro período e vocês têm a primeira energia de ionização. Aqui, isso que a gente vai analisar. Vejam que o sódio ele tem baixa energia de ionização. À medida que você vai andando no período, o que vai acontecendo com a energia de ionização? Ela tende a ir aumentando, tá? Essa primeira energia de ionização. Daí a segunda energia de ionização, então tende a ir sempre aumentando em direção aos gases nobres. Então, no período vai aumentar da esquerda para a direita e no grupo de baixo para cima, porque quanto menos camadas tiver, mais próximo do núcleo vai estar o elétrons, estarão os elétrons, mais energia você vai ter que fornecer a esses elétrons para que eles saltem níveis a essas camadas. Tá? Eletronegatividade. Segunda propriedade periódica de hoje. Terceira que a gente está estudando. Vamos relembrar? Primeira, raio atômico. Segundo, energia de ionização. Terceiro, eletronegatividade. Pessoal, como que a gente define eletronegatividade? Propriedade relacionada à tendência que o núcleo tende a atrair elétrons envolvidos em uma ligação quando combinado com outro átomo. Assim, o átomo que atrai elétrons com maior intensidade é o mais eletronegativo, e o que o atrai de forma menos intensa é o de menor eletronegatividade. Em outras palavras, quanto menor a distância entre o núcleo do átomo e a eletrosfera, maior a tendência de atração dos elétrons. Portanto, quanto menor o raio atômico, maior a sua eletronegatividade. Desculpe. Vejam aqui, pessoal. Nós temos dois átomos de hidrogênios ligados aqui por uma ligação química. Eles estão compartilhando elétrons. A mesma força desses núcleos é igual, é a mesma, né? Tem um próton. Então, esses elétrons eles não vão ser deslocados. Agora, quando esse átomo de hidrogênio se liga com um átomo mais forte que ele, esse átomo mais forte ele vai ter uma tendência a deslocar esse elétron. Isso é eletronegatividade. É a tendência que um átomo tem de ganhar elétrons. Se o hidrogênio se liga a um metal, ele atrai o elétron para si porque o elétron quer perder, ou o metal quer perder elétron na ligação química. Agora, se o hidrogênio se liga a um não metal, o hidrogênio, por ser fraquinho, por ser só um próton lá, esse elétron vai ser deslocado. Olha o elétron vermelho aqui do hidrogênio sendo deslocado para o campo do cloro. Tá? A eletronegatividade ela é contrária também ao raio atômico. É inversamente, né, contrária ao raio atômico. Para vocês terem ideia, a gente tem uma tabela aqui dos valores da eletronegatividade. Ela vai crescer na ligação química, lembrando que gases nobres não entram nessa conta, porque gás nobre não faz ligação química, tá? E ela vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Os elementos mais eletronegativos são esses aqui, ó. Tá? Flúor, oxigênio, cloro, nitrogênio, bromo, são esses elementos químicos aqui. Tudo bem? Então, lá na ligação química, eles têm maior força de atrair os elétrons para próximo de si, para próximo de seus núcleos. Isso é eletronegatividade. Pessoal, eletronegatividade é, das propriedades periódicas, a mais importante a ser estudada. É a que mais cai em vestibular. Tudo bem? A gente usa muito a eletronegatividade
lá no nosso estudo sobre ligações químicas. Eu vou voltar a esse assunto com vocês. Então, a definição de eletronegatividade, força com que o núcleo tem de atrair elétrons para a sua eletrosfera numa ligação química. Tá? Numa ligação química, gravem bem isso, tá? Para não confundirem. Então, a eletronegatividade está relacionada à ligação química, a tendência que esse elemento tem de atrair os elétrons para próximo ao seu núcleo. E por fim, a última, aí que confunde muito com eletronegatividade, inclusive, que é a afinidade eletrônica. Quando vocês olharem a afinidade eletrônica, pensa assim, quem está afim de elétron, tá? Afinidade eletrônica, quem que está afim de elétron? E o que é? Como que a gente pode definir? Né? A quantidade de energia liberada quando um átomo no estado fundamental, isolado e gasoso, recebe um elétron e transforma-se em um ânion, é chamada afinidade eletrônica. Veja, pessoal, a afinidade eletrônica, ela parece ser o contrário, ou parece muito próxima às duas definições anteriores. Eletronegatividade a gente pode confundir aqui, tá? Mas a gente pode confundir também com energia de ionização. Energia de ionização era a energia que deveria ser absorvida pelo átomo, né, para ionizar. A afinidade eletrônica vai ser a energia liberada quando esse átomo receber um elétron. Então, quem que está afim de receber elétron? Os não metais, que tem de 5 a 7 elétrons na camada de valência, na última camada. Se você pegar lá os não metais, podem observar que eles têm aí de 5 a 7 elétrons na última camada. Claro, tem umas exceções como o boro, o silício, né, o germânio, esses elementos que são chamados semimetais, mas a maioria dos não metais, eles vão ter aí 5, 6, 7 elétrons na última camada. Então a tendência deles é ganhar elétron para completar 8, para ficar igual ao gás nobre, estabilizado. O que significa estabilidade na química? Na química, estabilidade significa uma menor quantidade de energia. Tá? E a afinidade? A afinidade eletrônica ela vai aumentar igual a eletronegatividade. Nos períodos da esquerda para a direita, metal tem tendência de doar elétron, não metal tem tendência de receber, e de cima para baixo. Claro, pessoal, não entra gás nobre nessa conta de novo. Por quê? Porque gás nobre tem 8 elétrons já. Então o gás nobre ele não vai liberar energia ao receber elétron, ele já tem 8, tá? Onde que não entra gás nobre? Afinidade eletrônica e eletronegatividade. Tudo bem? Nessas duas definições.